Muito bom. Hoje gostaria de falar por a última mensagem, não é, dessa pequena série que fala sobre as instabilidades e as soluções de Deus. Temos falado sobre isso, as instabilidades que nós temos vivido. Eu acho que o contexto é bem reconhecido por nós, porque todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos as instabilidades do nosso tempo. Instabilidades externas, instabilidades internas, as instabilidades políticas, as instabilidades financeiras, econômicas, não é? Enfim, um sem número de classificações aí de instabilidades nós todos vivemos. Então, é uma série de mensagens que espero em Deus esteja e tenha falado ao coração, ao seu coração, e lhe dado subsídios para que tempo você possa estar caminhando de maneira mais leve, de maneira menos trôpega, né? Tropeçando menos, caminhando mais tranquilo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. A maneira como nós vivemos o dia a dia, ele é muito diferente, deve ser, precisa ser muito diferente do que alguém que não conhece a Deus. Porque alguém que não conhece a Deus, ele depende das suas próprias forças. Alguém que não conhece a Deus está à mercê das circunstâncias. Alguém que não conhece a Deus não consegue visualizar um palmo diante do seu nariz, como é uma expressão que a gente sempre ouve, mas não consegue ver nada além do momento que vive. Ou se vive tentando ver alguma coisa à frente, é uma esperança que é uma esperança puramente humana, cheia de incertezas. Nós não. Nós conseguimos viver como que vendo o nosso futuro, principalmente porque nós sabemos que quem está a dirigir o nosso futuro é o nosso Deus. Me lembro aquela frase usada pelo pastor Wagner, não é? Fique tranquilo, Jesus já esteve no seu futuro. Ou fique tranquilo, Jesus já esteve no futuro. É uma expressão meio que antilógica, mas nós sabemos o que significa isso. Talvez alguém que não consiga entender a onipresença de Deus, não consegue entender que Deus vê as coisas não de uma perspectiva de passado, presente e futuro. Deus vê. Ele via hoje na eternidade passada. Ele vê hoje na eternidade futura. Então, é muito bom nós caminharmos assim. Isso já é uma das grandes soluções que o Senhor nos tem dado para caminharmos diante de todas as instabilidades. Por isso que o ponto central da instrução bíblica dessa solução está ali em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, especialmente. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, mas eu quero ler primeiro o versículo 6. Que esse versículo 6 a gente consegue entender nessa perspectiva. Porque se não for nessa perspectiva disso que nós estávamos dizendo até agora, nós não conseguimos entender o versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, que certamente você já deve ter aberto aí. Quando ele diz para nós ali, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em sã consciência, quem é que poderia dizer
tá bom, então eu vou poder ficar tranquilo nos momentos aí de ansiedade. Ok, tem um fator humano que nos que faça com que essa realidade seja difícil de operacionalizar, mas ela é possível de operacionalizar. Paulo conseguiu, não só Paulo, mas um sem número de filhos de Deus, e eu não estou falando nem escritores da palavra de Deus. Né? George Miller, por exemplo, foi um deles, quando estava num orfanato, na hora do almoço não tinha comida, ele estava no orfanato, dirigindo o orfanato, muito bem claro. Né? E ele reuniu as crianças sentaram-se à mesa, e ele orou agradecendo o alimento. Que coisa! Né? Que fé! É como se ele estivesse vendo o caminhão de alimentos quebrados próximo do orfanato, com o motorista chegando para entregar esses alimentos. É como se ele estivesse vendo isso, só que os seus olhos físicos não estavam vendo isso. Então, não precisamos ir para Paulo, porque alguém poderia dizer, Paulo era Paulo, né? Mas tantos outros, tantos outros. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Isso significa, assim, os motivos de ansiedade estão aí, estão, mas não fiquem ansiosos por eles. Antes de ficar ansioso, como se ele estivesse dizendo assim, ore agradecendo e ore pedindo. É o que ele diz ali. Em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, ou seja, pedindo e agradecendo. E é claro que o versículo 7 não pode deixar de ser considerado como a solução de Deus para esse momento de entrega. E a paz que excede todo o entendimento cuidará dos vossos corações, das vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é uma duplinha de versículos que seria bom a gente ainda ter um espaço na nossa geladeira para colocar, do lado de fora ali, claro. Para que a gente não esqueça disso. Porque se a palavra de Deus, através de Paulo, está dizendo isso aqui, ele escrevendo aos Filipenses, é porque é possível que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma. Então, se nós ainda estamos ansiosos, é por culpa nossa, não é culpa de Deus que não está nos dando paz. É culpa nossa que não estamos exercendo a fé adequada, não é? Para se chegar com confiança diante do trono da graça de Deus. E mesmo que as coisas não estejam acontecendo da nossa perspectiva, não significa que Deus não está atendendo às nossas orações. Então, esse é o ponto central dessa série, dessas instabilidades que nós vivemos, e saber que Deus tem as soluções para essas instabilidades. E nós, como povo seu, nós temos todos os recursos para viver essas instabilidades sem aterrar em nós toda essa carga de instabilidade. Do estilo para-raio, né? Mas que nós possamos estar nos colocando diante de Deus aí em fé e confiança de que Deus está controlando todas as coisas. Vamos ler o texto todo, então, que eu quero partir para os últimos elementos aqui dessas soluções, não é? Porque nós não trabalhamos essa solução do versículo 6 de pronto, nós trabalhamos algumas outras que, na realidade, iriam canalizar ou estavam canalizando para esta.
Mas vamos ler o texto todo, os 9 primeiros versículos do capítulo 4 de Filipenses. Portanto, meus amados irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Lindo esse texto, maravilhoso, onde Deus mostra suas soluções, ou mostra soluções para esses tempos difíceis de instabilidades que nós vivemos. Nós vimos que, de pronto, existe uma palavra que nós deveríamos permanecer na fé. Isso vem daquele texto do Salmo 57, versículo 7, não é? Que diz, o meu coração está firme, ó Deus, firme está o meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. Então, esse versículo, se você puder, coloque do lado aí dessa porção de Filipenses, porque ela complementa bem o fato de alguém estar atentando para essas soluções de Deus, está em sintonia com essa ideia, né, de que meu coração está firme. E se o nosso coração está firme, eu posso cantar louvores e posso estar driblando estas instabilidades e tornando as nossas vidas um pouquinho menos instáveis, ou, para ser um pouquinho mais positivo, tornar a nossa vida mais estáveis ainda. Nós vimos que uma das coisas mostradas nesse texto é que devemos lutar pela unidade da igreja. Por quê? Porque a unidade da igreja, que é refletida aqui através dessa palavra de exortação a Evódia e Sintique, não é? Que o apóstolo Paulo está pedindo para que elas sejam trabalhadas, que elas sejam cuidadas, pessoas salvas, têm o seu nome escrito no livro da vida, como ele diz, mas deve cuidar um pouquinho dessa questão de relacionamento. Então, logo no início aqui do capítulo 4, né, no versículo 2, ele trabalha essa questão de harmonia. Então, uma das coisas que vai nos ajudar tremendamente a ultrapassar esses momentos de instabilidade é ter essa harmonia na igreja, entre os irmãos, até pela ajuda que podemos contar dos nossos irmãos em relação a essas instabilidades. Existem momentos em que eu estou vivendo instabilidades um pouquinho mais agravadas, ou seja, o mar está um pouquinho mais bravio, o meu mar está um pouquinho mais bravio, talvez o seu mar esteja um pouquinho mais bravio. Quem sabe uma ligação de um irmão orando com você possa te alimentar de subsídios. Confie, fique firme, não é?
Fique firme no Senhor, como sendo essa primeira solução. Permaneça firme, eu vou orar com você, você não está sozinho. Então, olha só, se não houver essa harmonia, a gente não tem nem clima para conversar, não tem nem clima para ajudar, e nem clima para ser ajudado. Então, faz muito sentido nós trabalharmos essa questão da unidade aí. E nós vimos que o apóstolo Paulo tem algumas referenciais, que é os referenciais da própria Trindade, que viviam essa harmonia. Então, se a Trindade Santa vive em harmonia, nós, como seu povo, como povo do reino, como cidadãos do reino de Deus, devemos ter a referência de harmonia que a Trindade tem. Quem é o nosso referencial? O referencial é a Trindade, que vive em harmonia, não é? Depois nós vimos que é importante nós trabalharmos a questão da alegria, né? O texto de Provérbios fala que a alegria cura até. Alegria até cura. Alegria promove cura nas nossas emoções. E olhem, promove cura no nosso corpo. Pelas questões aí da psicossomática, né? Não é? Das nossas emoções estarem influenciando no nosso corpo. Se nós estamos abatidos, isso vai se transformar em problemas de doença no nosso corpo. E se nós estivermos alegres, isso também vai reverter em cura para o nosso corpo. Então, nós vimos em Filipenses 4, quando o texto diz: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E o apóstolo Paulo tinha tudo para dizer isso, né? Ele falava de cátedra. Num texto, numa carta em que ele escrevia, provavelmente da prisão em Éfeso, ou em Roma, como alguns dizem, ele fala 16 vezes, nesses poucos capítulos, 16 vezes sobre a palavra alegria, alegrai-vos, enfim, com essa ideia. Então, obedecer esse mandamento da alegria, porque não é uma sugestão, é uma ordem. Sejam alegres, sejam gratos, né? Olhem as coisas de uma outra ótica, com outros óculos, com os óculos com óculos que veem aquele Todo-Poderoso conduzindo todas as coisas. Nós vimos também que uma das soluções é ser uma pessoa moderada, não é? Cordial, gentil, que tem sempre a disposição de dar e não reivindicar os seus próprios direitos, né? Como diz Filipenses 4:5, seja a amabilidade de vocês conhecida, não é? Conhecida por todos. Então, essa cordialidade, essa gentileza, isso faz parte desse contexto de consciência de que nós somos irmãos, nós precisamos refletir o amor de Deus através das nossas relações fraternais, relações conjugais, que principalmente em dias como vivemos, tem sido assim bem complicado, não é? Porque marido e mulher têm estado mais tempo junto, parece que os índices de divórcio aumentaram nesse tempo, não é? Mas esse ser a pessoa moderada, isso faz parte desse contexto de solução que Deus está propondo para nós. Tendo aí a consciência de que o Senhor está perto. E nós vimos que não está perto só no sentido dele estar dentro de nós, mas ele está perto no sentido de que está às portas. Jesus, ele está para voltar. O aqui e agora não é o final de todas as coisas.
Ele está perto em todos os sentidos. E por isso, nós devemos estar colocando em prática Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, olha só, são instruções fantásticas, fantásticas, que o apóstolo Paulo está dando aqui aos filipenses, e que para nós acaba sendo lições preciosíssimas nesses tempos de grande instabilidade. Hoje, eu gostaria de falar de 3 elementos, e eu quero ser assim bastante rápido, e mesmo porque os textos bíblicos, eles são tão claros que eles acabam dispensando grandes comentários, até com o perigo de que, se a gente for comentar, é capaz de estragar o texto, sabe? Mas uma outra, um outro, uma outra solução que Deus nos dá através desse texto está no versículo 8, quando o texto diz assim: finalmente, aí ele já está concluindo, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, esse nosso dia a dia, a partir dos nossos pensamentos. Apesar de estar no final do versículo, mas essa palavra pensar, pensamento, é a chave do negócio. É como Provérbios 4:23 diz, né? Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. E Paulo diz assim: olha, pensem em coisas verdadeiras, pensem em coisas nobres, pensem em coisas corretas, em coisas amáveis, puras, de boa fama, em coisas quaisquer que possam ter grau de excelência e que sejam dignos de louvor. Ou seja, direcionar nossa mente, e nós temos tudo para isso. Nós temos conhecimento da palavra, nós temos experiência espiritual com Deus. O Espírito Santo nos convence quando estamos saindo fora. Talvez em nós mesmos nós tenhamos dificuldades para perceber algumas coisas, mas vem o Espírito Santo, que tem toda a facilidade para perceber quando nós estamos saindo fora, e vem e nos convence, como João fala, no capítulo 16, não é? O Espírito Santo nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos tudo para isso, não é? Nós temos tudo para ocupar as nossas mentes com bons pensamentos. Tem uma frase tão linda que um sacerdote húngaro compôs, o nome dele é Tihamer Toth. Olha só que coisa linda. Semeia um pensamento, colherás uma ação. Semeia uma ação, colherás um hábito. Semeia um hábito, colherá um caráter. Semeia um caráter, colherás um destino. Olha só. Tudo começa onde? No sentido de, no final, ele colher um destino estável, um destino de estabilidade, menos sujeito à instabilidade, às instabilidades do nosso tempo. Começa no pensamento. Semeia um pensamento, colherás uma ação. Semeia uma ação, colherás um hábito. Semeia um hábito, colherás um caráter. Semeia um caráter, colherás um destino. Lindo! Que coisa! Não é uma inspiração bíblica, não é? Mas altamente inspirado e muito, muito prático, muito correto. Enfim, ocupando a nossa mente com bons pensamentos, nós vamos apagar
muito daquele fogo causticante das instabilidades. Muito. É que não é só os pensamentos. Tem a questão de saber que o Senhor está perto, tem a questão da pessoa moderada, tem a questão da alegria, não é? Tem todo um corpo de soluções mostradas aqui no texto que nos ajudam e nos vão encaminhando para essa estabilidade de vida. No versículo 9, ele faz uma outra colocação, como se fosse uma outra solução. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei. Que ousadia de Paulo, não é? Que ousadia de Paulo. Olha, o que você aprendeu e recebeu, o que você ouviu de mim e viu em mim, nossa, será que a gente tem coragem para falar isso para o outro? Quem sabe para o nosso cônjuge? O que você acha? Difícil, não é? Bem complicado. Mas essa é a instrução de Paulo aqui no versículo 9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei. E o Deus de paz estará com vocês. Ou seja, isso significa o equilíbrio, não só de ouvir a palavra, mas de cumprir a palavra. É o que Tiago fala no versículo 22 do capítulo 1, não é? E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Se você for fazer uma... Eu fiz essa pesquisa uma vez e mostrei para os irmãos numa das mensagens. Eu não estou com os dados agora, mas se a gente pegar 54 semanas por ano e multiplicar por 2 mensagens, por 3 mensagens, nós vamos ter aí mais de 160 mensagens, oportunidades de ouvir a palavra, de refletir na palavra. E se nós formos pegar esses 160 momentos de mensagem e multiplicar por meia hora, nós vamos ter aí cerca de 80, 100 horas de exame da palavra. E se for dividir por 24, essas 80, a gente vai saber o número de dias, não é? 3 dias. 3 dias inteiros, talvez, pouco mais. 4 dias inteiros ouvindo a palavra e tentando aplicar. Olha só, interessante, né? Quando a gente coloca esses números aí para confrontar, às vezes, a pouca eficácia na colocação em prática de tudo aquilo que nós ouvimos. Mas esse é um ponto importante que o apóstolo Paulo coloca aqui, olha, vivendo coerentemente, não é? Os valores do reino, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E agora sim, agora a gente consegue, talvez, se a gente for tentar colocar em prática todos esses elementos aqui, a gente vai conseguir entender melhor o apóstolo Paulo dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse é o ponto final, que eu já adiantei no início, né, desse nosso tempo. Com todo esse contexto, aí talvez a gente consiga trabalhar melhor, entender melhor e viver melhor, especialmente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso?
significa que o mundo está caindo e a gente está tranquilo. Esse tempo é de propósito, só para a gente tentar imaginar o que significa isso. As bombas estão explodindo ao nosso lado. Nós estamos ali. Tranquilo. Talvez aí, quem sabe a gente consiga entender a tranquilidade enquanto olhou para Jesus, de Pedro, quando saiu do barco e começou a andar sobre as águas. É que depois ele deixou de olhar para Jesus, olhou para as dificuldades, viu as instabilidades, foi afetado por essas instabilidades e começou a afundar. Mas quem sabe esse contexto todo nos ajuda a entender o que significa não estar ansioso por coisa alguma. O apóstolo Paulo, quando nós olhamos esse texto todo aqui de Filipenses, não só o capítulo 4, mas se nós formos olhar toda a carta, quando nós percebemos ali no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26, ele falando de prisões dele, ele falando das invejas a que ele estava sujeito, das rivalidades e as incompreensões, das críticas que ele vivia. O apóstolo Paulo vem falando nesses 14 versículos, aí, 15 versículos do primeiro capítulo sobre isso. Interessante, o apóstolo Paulo, ele primeiro começa falando das dificuldades que ele teve, que é para depois exortar o seu povo a como se conduzir nas dificuldades. Porque até aí ele já falou, olha, por isso é que ele pôde falar, olha, aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês ouviram de mim, aquilo que vocês viram em mim, façam igual. A partir disso, é que do versículo 27 ao versículo 30, Paulo exorta, ministra ao encorajamento, incluindo o versículo 4 do capítulo 4. Estejam alegres em todas as situações. Estejam alegres sempre. No capítulo 2, os primeiros 11 versículos, ele vem falando sobre a unidade e sobre a humildade, como exemplo de Cristo. No capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, ele fala assim, brilhem como estrelas. Esse texto é lindíssimo, versículo 14 e 15 do capítulo 2. Ele começa assim no 14, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Somos filhos do reino, embaixadores do rei, cidadãos do reino de Deus, povo de Deus, vivendo no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para completar com o versículo 16. Mas é esse brilhar aí no meio de uma geração perversa. Veja que isso só vai acontecer se as pessoas perceberem, nossa, está estourando tudo ao seu lado ali, e a pessoa está calma, está tranquila. Já falaram isso para você? Em alguns momentos de dificuldade, as pessoas perceberem que você está equilibrado? A maioria de nós já teve essa experiência. Agora, coloquem isso ao máximo valor. Coloquem isso à máxima expressão. Brilhar em meio a uma geração perversa. Nós temos referenciais. Paulo tinha o referencial da Trindade. Nós temos o referencial de Paulo, temos o referencial de Timóteo e temos o referencial de Epáfras, que ele fala aqui depois no capítulo 3, não é? Quem era Timóteo, quem era Epáfras, gente de escola, não é? Cristão de escola,
cristão de peso. É isso que ele quer dizer. E aprendendo a depender de Deus em todas as necessidades, né? Como diz o capítulo 4, aí do versículo 12 e 13, que nós conhecemos bem, né? Quando o apóstolo Paulo diz lá, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa! É de arrepiar isso. Meu pedido a Deus é que Ele me capacite a viver isso. Eu preciso viver isso. Eu acho que não só eu acho que você está comigo também. Eu acho que nós precisamos viver isso como igreja. Deus é maravilhoso em nos dar tanto subsídio assim de como viver as instabilidades do nosso tempo. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude. Nós precisamos muito da ajuda de Deus. É lógico que depende de nós querermos, nós buscarmos, nós corrermos atrás. Mas Deus conhece as nossas fragilidades e quando Ele percebe que nós estamos fazendo o máximo e não estamos conseguindo, Ele vem e nos ajuda a carregar o fardo. Porque Ele está percebendo que a gente está tentando, a gente está buscando. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos clamar a Deus, não só agora, mas eu acho que isso precisa ser colocado diante de Deus de contínuo. Colocando diante de Deus esse pedido, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não consigo caminhar. Sem o Senhor me dando força, me lastreando nas minhas forças, nos meus caminhos, eu não consigo caminhar. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Vai. Nosso Deus é um Deus misericordioso demais e Ele já provou isso. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, fantástico esse texto de Paulo. E é fantástico é fantástica essa possibilidade de nós estarmos refletindo todo esse tempo. Cerca de 3 horas nesse texto e nessa ideia. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de reflexão. Nós não queremos, ó Deus, que esse tempo seja perdido. Nós não queremos, ó Deus, que tudo isso que o Senhor nos mostrou através da tua palavra fique que seja colocada em prática de maneira efetiva no nosso dia a dia. Nos ajude, ó Deus, a refletir sobre essa mensagem, essas mensagens, esse tempo de reflexão, ao mesmo tempo que te agradecemos, porque hoje nós temos recursos para rever as nossas reflexões, para ver as expressões dessas reflexões. Não permita, ó Deus, que isso se perca. E eu quero te pedir, ó Deus, que essas reflexões possam estar ajudando tantos. Que hoje, talvez, movidos por tanta angústia diante das instabilidades, não estão tendo o privilégio que nós temos de refletir sobre isso e entender estas soluções que o Senhor tem nos dado. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.